Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Eu vou ler com vocês até o verso de número 7. Semelhantemente, vós mulheres, sejam sujeitas ao vosso marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem coberto no coração, no corruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu gosto muito da pregação expositiva, evidentemente, e principalmente esse tipo que nós estamos fazendo aqui no programa, que é a sequencial. Qual que é a razão? Nós nos deparamos com os assuntos que os homens de Deus no passado trataram e que Deus ele deixou no cânon sagrado para que nós hoje também aprendêssemos. Então, quando nós, às vezes, ou o pastor na igreja não prega sequencial, alguém pode, às vezes, pensar que tal mensagem, de repente, foi escolhida a dedo para atingir determinado objetivo, e alguns ficam até ofendidos. Mas quando nós pregamos de forma sequencial, não há o que se falar nisso. Nós estamos respeitando o que está escrito na Bíblia Sagrada. Outra observação importante é que, quando nós olhamos para a Bíblia, alguém fala assim: mas a Bíblia Sagrada foi escrita num contexto totalmente diferente do que existe hoje no século XXI. Coberto de razão. Como que não? É verdade. Acontece que o contexto, ele pode ser diferente e é diferente. Porém, a mensagem da palavra de Deus é a mesma. A lição que se deve aprender do texto sagrado é o mesmo. E como hoje o mundo ele está evoluindo e mudando os seus pensamentos, e existem tantas coisas desse sistema que estão em oposição àquilo que Deus ele ensinou o seu povo, e ele quer que o seu povo ande de acordo com. Então, meus amados irmãos, há muita coisa que às vezes nós não queremos aceitar. Mas não queremos aceitar por quê? Porque nós fomos moldados, nós fomos adequados, nós fomos aí ajustados pelo mundo, por um sistema que está em desacordo com a palavra de Deus. Assim, quando há conversão ao evangelho, então precisa haver uma nova vida, precisa haver transformação,
Precisa haver mudança de comportamento e de atitude. Transformação da mente, viu? É renovação da mente, conforme Paulo disse em Romanos 12, renovação da mente e a consequência, transformação de vida. Paulo em Romanos também, capítulo 12, diz: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma deste mundo. Assim, quando nós, ontem, meditamos a respeito do verso de número 18 e dissemos que os servos deveriam obedecer ao seu Senhor em temor e tremor, não somente aquele que faz o bem, aquele que é bom e humano, mas também aquele que é mau. Então, quando o homem ouve isso, o homem agora eu falo no gênero masculino, né? O macho, ele ouve essa ideia de se submeter a outro, aí não, fica apavorado. Isso não é para os dias atuais. Eu ficar me submetendo, eu ficar me sujeitando a alguém que é superior a mim e quer mandar em mim e ainda fazendo aquilo que não é certo, vou me rebelar. Não, a rebelião não é de Deus. A rebelião, ela nasceu no céu com o diabo, com Satanás. É dele a rebelião. Então a palavra de Deus não ensina rebelião. Ela ensina sujeição. Ela ensina submissão. E agora nós chegamos, Pedro tocando o assunto a respeito de mulheres. Irmãos, como que está o contexto hoje? E quando se ouve, se lê na palavra de Deus a respeito das mulheres serem sujeitas aos seus maridos, misericórdia, arranca essa parte da Bíblia, porque ela está desatualizada. É assim? É assim, minhas irmãs? É assim, meus irmãos, que deve ser o procedimento? Só porque existe mudança hoje na nossa sociedade, então certas passagens bíblicas nós vamos arrancar e nós não vamos observar? Então vamos prestar atenção. Ou isto aqui, olhe bem, isto aqui é a palavra de Deus, ou então não é. Ou nós aceitamos tudo quanto está aqui escrito, ou então nós não aceitamos nada. Então nós temos que observar. Agora, entenda muito bem as coisas. Quando o texto diz que as mulheres devem ser sujeitas ao seu próprio marido, isso não quer dizer, meus irmãos, que essa sujeição ela seja então servil. Não, irmãos. Nós vamos ver pela palavra de Deus que esta sujeição e esta submissão da mulher aqui aos seus maridos, ela tem uma conotação muito interessante quando Paulo nos ensina na carta aos Efésios que a mulher ela está debaixo da missão do marido. Deus está dizendo que ao marido deu-lhe a responsabilidade, por exemplo, de ser sacerdote do lar, de ser o provedor do lar, e a esposa, nesse caso, vai cooperar. Então, é ajudar. Isso é estar sujeita. É entender, é compreender. Então, dentro do contexto de família, não vai existir aquele que está por cima, aquele que somente que manda. E o marido vai entender isso também. Né? Não é um déspota, não é um tirano, de forma alguma, de forma alguma. Então a Bíblia, então primeiramente eu toco no assunto a respeito das mulheres, que devem entender a missão do seu esposo, do seu marido, na educação dos filhos, no bom andamento do lar, para a glória e o louvor do nome do Senhor nosso Deus. E aqui Pedro então diz: para que também, se algum não obedece à palavra. Então nós temos muitas das vezes dentro da igreja mulheres que estão servindo ao Senhor e que o esposo não é. E de repente a mulher, olhe só como que é interessante a mensagem. E você vai entender que eu não estou aqui dizendo que a mulher, e a Bíblia não diz isso, que a mulher é para ficar sendo tapete do homem.
Jamais, irmãos. Não é isso que o texto bíblico diz. Olha aqui o que Pedro está dizendo. Então, num contexto onde a mulher, ela é cristã, ela é uma mulher de Deus, e muitas das vezes ela quer estar em todos os trabalhos da igreja. É o desejo do seu coração. Mas o marido não crente a impede. E aí o que ela vai fazer? Ora, seja submissa, seja sujeita. Vamos procurar entender o momento. Vamos entrar num acordo. Não é por meio da rebelião, não é por meio da mulher dizer o seguinte: agora eu sou uma mulher de Deus, agora eu obedeço somente a Deus, obedeço mais você. Está vendo o contexto que Pedro está dizendo? Então a mulher, a pretexto de servir a Deus, está deixando de servir a casa, de servir ao marido, de fazer, de executar o papel de esposa dentro do lar. Quantas vezes já não vimos isto? Agora, você, minha irmã, que está ouvindo o programa e ouvindo essa mensagem, você sai para fazer a obra de Deus, mas a casa está legal, as crianças estão bem vestidas, as crianças foram para a escola, a comida está sendo preparada, não é verdade? Até você que trabalha fora, está tudo certinho, maravilha, você está de acordo com a vontade de Deus e com a palavra de Deus. Então, o marido não crente, ele vai ser ganho sem palavra. Sem palavra. Agora, se a mulher diz, agora eu sou a mulher de Deus, e se revolta, e se rebela, aquele que não é crente, olha, mas que tipo de crente que é esta? Que está se rebelando, que está brigando. E às vezes dá tanta discussão em casa, dá tanta briga em casa, por causa agora do evangelho. O evangelho não veio para trazer esse tipo de confusão. O evangelho veio para trazer mudança de vida. E uma delas aqui é então a sujeição, a submissão, como se sujeitando a Deus. Deus está trabalhando, Deus está agindo. Mulher, confie em Deus. Confie em Deus, pois Deus está trabalhando. Agora, se você quer servir ao Senhor e há um impedimento, aí então Deus vai entrar com a providência. Não é a mulher que vai entrar com a providência, não é com a sua revolta que Deus vai trabalhar. Ao contrário, aqui diz que é às vezes sem palavra. Sem palavra, aquele culto gostoso que você queria estar, e o desejo, você estava pronta para ir, e às vezes o marido te impediu, até sob ameaça, e você se entristeceu. Vai para o teu quarto, dobra o teu joelho e vai falar com Deus, vai conversar com Deus, sem briga, sem discussão, sem revolta, sem rebelião. Sem rebelião, vai conversar com quem tem solução, vai conversar com quem tem resposta, viu? E eu tenho certeza que você não vai mandar ou pedir ao Senhor que o mate. Não, você não vai fazer isto. Você vai pedir graça e misericórdia. Senhor, trabalhe no seu coração, trabalhe no coração do meu marido, busque a presença de Deus, busque a face do Senhor, nosso Deus. Então, não obedece a palavra, pelo procedimento de sua mulher, será ganho sem palavra. Vou repetir, sem se rebelar, sem insubmissão, sem palavra, você vai ganhar, porque ele vai ver que antes, qualquer coisinha que ele impedia você de fazer algo, você se rebelava, a panela já ia, né? O rolo de amassar pastel, de preparar o pastel, já voava. Agora não mais. Agora é na presença de Deus. Quando existe, às vezes, ameaça, às vezes discussão, Deus, tu és poderoso, tu és grandioso, Deus está cuidando do negócio. Irmãos, essa sujeição a Deus, viu? E aí então, ao seu esposo, vai dar resultado, Deus vai trabalhar. E aí o segundo ponto, considerando a vossa vida casta, em temor. E o enfeite, não seja no exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração. Olha que texto extraordinário.
Então nós não estamos dizendo aqui, e a Bíblia não recomenda isso, que a mulher, ela viva de uma forma toda deformada, né? Não pode se enfeitar, não pode se vestir bem. Não é isso, irmãos. O que Pedro está falando é que as mulheres na época, por causa da vaidade, e queria se aparecer para outra, ou aparecer para outros, então se enfeitando tanto e tanta vaidade, um maior cuidado não deve ser somente com o exterior, mas o maior cuidado. Olha só o verso 4, você tem Bíblia aberta aí? Mas o homem coberto no coração. O homem coberto no coração. Está falando do interior. O assunto aqui é mulher, não é homem. O assunto é mulher. Então, entrou a expressão homem coberto no coração. Agora está falando do ser, daquilo que é em um seu interior. É isto que é importante. Se o interior estiver legal, está bem diante de Deus, Deus está sondando o interior, está vendo que está legal. Irmãos, quer ter uma boa aparência? Deve. Como que não? Agora, o que não pode acontecer é ser como fariseus, aqueles homens religiosos da época de Jesus, que tinham uma boa aparência, e Jesus disse, sepulcros caiados. Por fora uma maravilha, uma aparência linda, extraordinária, mas dentro só tem podridão. É isto que nós estamos tratando. De que vale? Então, a melhor vestimenta, o melhor enfeite, às vezes para estar numa reunião da igreja, mas lá dentro, irmãos, acabou de quebrar o pau lá em casa. Acabou de brigar com os filhos em casa e chega na igreja, todo mundo olha assim, que maravilha, olha que aparência, mas lá dentro o Todo-Poderoso sonda e não é nada daquilo que aparenta ser. Então é isto que deve estar acontecendo. O homem coberto no coração, é esse que Deus está vendo. Este aí dentro deve estar numa veste, num incorruptível trajo de um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus. Não aquele homem lá dentro cheio de ira, cheio de contenda. Eu vou para a igreja e pronto, acabou. E você não manda mais em mim. Quem manda em mim é Deus. E sai irado, e sai cheio de contenda e vai para diante do altar do Senhor ofertar a Deus. Mas lá dentro está fervendo. Lá dentro está borbulhando de ira. Eu vou para o culto. Quando eu voltar, nós vamos conversar. Quando eu voltar do culto. Se eu não pego a panela e não quebro na tua cabeça quando eu chegar do culto. Ora, mas que culto que foi esse? Que oferta é esta que foi levada diante do altar de Deus? Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Olhe só, uma mansidão, uma tranquilidade, uma paz de espírito, alma tranquila, sincera, verdadeira. Se numa oportunidade o homem que é não crente deixou ir à igreja, vá lá, adore a Deus, sirva o Senhor. Mas no anterior ele não havia deixado ir, coloque diante de Deus. Senhor, louvo o teu nome por estar aqui. Na reunião passada eu não pude, o meu esposo não me deixou vir, mas Deus, hoje te agradeço, estou, cuida dele para mim, salve ele, transforme a vida dele. Matar não, Senhor, mude. Por quê? Porque você o ama. Porque você o ama, é o teu companheiro, é o teu esposo, é o pai dos teus filhos, é aquele que você escolheu viver o resto da vida com ele. E você quer a mudança dele. Quer mudança? Você quer mudança no casamento? Você quer mudança no lar? Onde deve começar? Por você, mulher. Dentro de você, mudança dentro de você. Olha só. Então, assim, Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto.
confie em Deus, espere em Deus. Igualmente vós, maridos, agora os homens, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Agora, o texto, Pedro volta para o marido que é crente. Como que tem tratado a esposa? Tem sido verdadeiramente um provedor? Ou então está deixando para a mulher trabalhar e ela sustentar a casa? Você tem sido o sacerdote do lar? Você é o sacerdote do lar. Você é homem. A você Deus deu essa responsabilidade. O leme está nas tuas mãos. Se o barco afundar, a culpa é tua. Viu? Você é o responsável pela tua casa, pela tua família, pelas reuniões de oração dentro de casa, em vigiar aquilo que está sendo visto, assistido dentro de casa, como tem sido o comportamento dos filhos. Você é o responsável por isso. Paulo escrevendo à igreja que estava em Éfeso, então, no capítulo 6, no capítulo 5, verso 22, ele vai escrever a respeito da mulher, mas essa eu já falei. Agora aqui eu quero... Vós, marido, verso 25, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha a relação aqui, a família, a unidade menor, a menor unidade da igreja, da sociedade, da igreja, é a família. E você, marido, tem a responsabilidade de amar a tua esposa. E esse amor é um amor sacrificial. Assim como Cristo se entregou pela igreja, por amor à igreja, foi até morte de cruz. Quais são as condições tuas para amar a tua esposa? Está tendo condição? Para você tratar bem a tua esposa, está tendo condição? Que amor que é este? Esse não é o amor que Jesus Cristo derramou em nossos corações. O nosso amor pelas nossas esposas deve ser um amor incondicional. Se chegar em casa, a comida atrasou, você continua amando a tua esposa. É o amor da tua vida. Então, como Cristo amou a igreja, nós, homens, devemos amar as nossas esposas. Como a Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. O marido santifica a esposa, viu? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, apresentar sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você, meu irmão, homem de Deus, como que está tratando a esposa dentro de casa? Às vezes, vai para a igreja. Eu lembro de um testemunho muito antigo de uma irmã que chegou na igreja e pediu autorização para o pastor para levar a cama dela para morar na igreja. Então o pastor perguntou para ela, mas a senhora não tem casa? Ela falou, eu tenho. Então por que a senhora quer morar aqui na igreja? Ela disse assim, porque aqui na igreja o meu marido é um santo homem de Deus. Mas quando chega em casa, parece o diabo encarnado. Misericórdia. Como que pode ser isto? Um homem tratar a mulher nesse padrão, pensando que mulher é o quê? Um objeto. Mulher não é objeto. Nós não estamos acima dela e nem ela abaixo de nós. Nós estamos um do lado do outro. Foi tirado da costela, foi tirado do lado, não foi tirado do calcanhar. Foi tirado do lado. Então temos que andar juntos, ambos uma carne só, andando juntos para o louvor e para a glória de Deus. Então cada um tem a sua responsabilidade no tocante à família.
Cada um seja responsável naquilo que Deus nos deu. O marido tem a sua responsabilidade, assim como a mulher tem a sua dentro de casa. É que às vezes essa tal de submissão fica tão difícil de entender por causa dessa desigualdade que tem acontecido. Vamos conversar dentro de casa. Vamos alinhar pensamentos, irmãos. Às vezes as orações não estão chegando, não passa do teto. Por quê? Porque está havendo desigualdade dentro de casa. Alinhar assim para os irmãos verem. Está havendo desigualdade entre o esposo e a esposa. Um querendo mandar mais do que o outro. Quem manda é Cristo. Cristo é a cabeça. Dentro da minha casa, dentro da minha família, quem é o Senhor? É Cristo. Abaixo de Cristo eu tenho a minha responsabilidade. E abaixo de Cristo, a Luciana tem a sua responsabilidade. E nós nos unimos para cumprir a missão que Deus deu a cada um de nós. Preste atenção nisso. Você vai fazer esse vídeo chegar a mais pessoas? Vai? Então deixa o teu comentário aí. Deixa o teu comentário aí no vídeo. Então olhe só. Verso 28, assim devem os maridos amar a sua esposa, a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Quem ofende a mulher, ofende-se a si mesmo. Porventura, algum homem vai pegar uma faca e vai ficar se cortando? Só se for masoquista. Então nós não podemos macular, manchar a nossa esposa. Nós não podemos ferir o sentimento da nossa esposa. Sabe? Pedro disse vaso mais fraco. Às vezes quando nós ouvimos isso, a mulher, eu vaso mais fraco? Irmãos, estamos falando de sentimentos. O homem não é mais durão? Não é qualquer coisa que faz chorar, né? O homem não, pelo menos presume-se isso, né? O homem é firme, forte, e a mulher, qualquer palavrinha se derrete. Como que o marido vai fazer isto? Às vezes uma palavra mais dura que a gente fala, a mulher derrama lágrima. Irmão, isso nos corta o coração. Isso nos corta o coração. Que às vezes no momento, às vezes ali do calor de algo que aconteceu, nós falamos alguma coisa para a mulher, ela chora. Misericórdia. Né? Homem não é assim não. Homem é mais forte. Agora, irmão, nós devemos cuidar das nossas esposas. Você, marido, que está ouvindo essa mensagem, olhe para a tua esposa. Ame a tua esposa como Cristo te amou primeiro, tá bom? Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, assim como Cristo alimenta a igreja, nós, homens, maridos, devemos alimentar a nossa esposa em todos os sentidos. Meu tempo aqui não vai me permitir abordar tudo isso, meus irmãos. Viu? Mas em todos os sentidos, vocês homens, cuidem das vossas esposas. E as irmãs, cuidem dos vossos maridos. E quando houver isto, as orações subirão até o trono da glória do Senhor. E a graça de Deus vai ser derramada. E o nosso lar tornar-se-á uma bênção, um altar de adoração, um altar de adoração e louvor ao nome do Senhor. E as chuvas de bênção do Senhor cairão sobre a nossa casa. Se houver filhos, os filhos serão alcançados pelo favor do Senhor. Meus irmãos e irmãs, que Deus continue abençoando cada um de vocês e que o lar de cada um de nós resplandeça verdadeiramente a glória e o louvor do nome do Senhor. E onde houver uma diferença, Deus está trabalhando. Você que está assistindo esse vídeo, ouvindo esse programa, ouvindo o programa Jesus e a Salvação. Você, irmã, marido não é crente? Sem palavras. Você vai ganhá-lo. Jesus vai transformar a vida dele. Você, meu irmão, a esposa não é crente, faça da mesma forma. Ame a tua esposa. Verdadeiramente como Cristo te amou e como te ama. Ame a tua esposa também. Jesus vai alcançá-la. E assim toda a nossa casa será a casa do Senhor Deus para o seu louvor e a sua glória. Amém? Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Amém.